Viver hoje a história. Copa 78. Palmeiras, Flamengo, Náutico, Paulo ganhar. Continua em São Paulo. João Batista Belinazo Neto, ou melhor, Léo Batista. Quando terminar, não quero aplauso, hein? E muito menos vai, hein? No dia 22 de julho de 1932, um menino botafoguense de Cordeirópolis chegava ao mundo para fazer história na comunicação. Filho de imigrantes italianos, Antônio Belinazo e Maria Riabem começou a trabalhar, ainda adolescente, no serviço de alto-falantes de Cordeirópolis. Estreou ao microfone em 1947, ao convite do seu primo, Antônio Beraldo, o Toninho, que tinha inaugurado um serviço de alto-falantes. O serviço de Toninho ficava em uma praça perto de um prédio onde seu pai tinha um negócio. Depois de vários testes feitos, chegou a vez de Léo fazer o seu. Apresentou uma música, leu um anúncio e já transmitia notícias. Toninho adorou sua performance e decretou que Léo seria o locutor. Mas Léo Batista ficou inseguro e considerava que seu primo era maluco em até cogitar em apresentar essa ideia a seu pai, um italiano teimoso ou queixo duro, uma expressão usada na época. A reação de Antônio, pai de Léo Batista, foi a que se esperava, principalmente na época que atores radialistas, entre outras profissões de mídia, eram mal vistos pela sociedade. Seu Toninho, ele vai trabalhar, mas não é de graça. Vou dar 200 mil réis só para começar. E se ele conseguir algum anúncio, ainda ganha uma comissão, disse Toninho para tentar convencer o pai de Léo Batista. Na mesma hora, o discurso de Antônio mudou. Com uma grave condição financeira, ele aceitou o pedido. Ele vai ganhar um dinheirinho, né? Aí está bem, mas tem que ser depois do horário de trabalho na pensão. Comecei com 15 anos em 1947, 2 anos depois do fim da guerra. O que eu aprendi, o que eu fiz lutando. Depois da experiência de 6 meses no serviço de seu primo, Léo Batista recebeu um convite de Domingos Lotti Neto, que insistiu em levá-lo para fazer um teste na recém-inaugurada Rádio Clube. Depois de realizado o teste, Léo Batista foi contratado pela emissora de rádio. Na Clube, transmitiu jogos de futebol, programas de auditório, como o Clube da Alegria, que teve a honra de apresentar ao lado da Hebe Camargo, na festa que marcava o aniversário da rádio. Depois da passagem pela Clube, Léo foi trabalhar em Piracicaba e começou a trabalhar na Rádio Difusora. Na época, o badalado time local, o 15 de novembro, tinha conquistado o acesso à primeira divisão do Campeonato Paulista. Léo Batista começou a narrar e acompanhar os jogos do time no antigo campo da Rua Regente. Depois foi para o Pacaembu, a Vila Belmiro, entre outros. Eu era atrevido, vim até o Rio transmitir a Copa de 50, disse Léo Batista. E a Copa de 50? Você 50? estava na Copa de 50 já como na narrador, Radiodifusora, transmitindo para a Rádio Piracicaba? Rádio Difusora de Piracicaba. E aí, na final, todo mundo ficou arrasado que o Brasil perdeu, mas você não. Eu chorei, mas foi de raiva porque eu não consegui transmitir, porque a minha linha telefônica sumiu. E tinha uma cartela pendurada. Mas eram tantos fios, tanta gente, tanta rádio e tal, que, mexe aqui, a minha cartela sumiu. E eu fiquei frustrado. Então, eu vi aquele desastre e eu chorei. Não por 2-1, chorei de raiva porque eu perdi meu tempo, gastei... Olha, obsessivo como você é, Léo, eu imagino que você ficou o jogo inteiro tentando achar o danado dos fios. E xingando. E nem viu o jogo. Não, nem vi direito, brigando. Eu passei, eu falei, ainda vou, nem que seja 1 minuto, eu vou transmitir. E briguei com um cara da Telefônica e eu disse pra ela, e ele me tratando mal. Pô, tu é chato, garoto, para de encher o saco, pô, que rádio é a tua? Porra, vem lá de Piracicaba. Eu falei assim, você ainda vai me aguentar aqui numa rádio grande, você vai ver.
Estou eu lá na cabine da Rádio Globo. E ele comendo aqui na tua mão. Estou procurando, aparece. Eu falei, vem cá, olha para mim. Você está lembrado de mim? Não. Copa do Mundo, ano passado. Você lembra que você mandou calar a boca, garoto charrado de Piracicaba? Eu te falei que eu ia. Estou aqui na Rádio Globo e agora tu pisa na bola que você vai ver o que vai acontecer. Em 1951, foi para a Cidade Maravilhosa para tentar uma vaga na Rádio Clube do Brasil, mas acabou indo para a Rádio Globo. Nela foi contratado para ser redator de notícias no famoso Globo no Ar, que era comandado pelo locutor Raul Brunini. Sua estreia como locutor esportivo na Rádio Globo foi na partida entre São Cristóvão e Bom Sucesso, no grandioso Estádio do Maracanã. Depois deste jogo, não parou mais. Léo, a partir daí, participou de todas as coberturas de Copa do Mundo, além de Olimpíadas e Pan-Americanos. Além do esporte, Léo Batista fez história no dia 24 de agosto de 1954, sendo o primeiro radialista a noticiar o suicídio de Getúlio Vargas, que na época era presidente do Brasil. O Globo no Ar. E atenção, 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 senhores ouvintes. Informa o Globo no Ar, em edição extraordinária. O presidente Getúlio Vargas acaba de se suicidar no Palácio do Catete. Era a primeira grande edição do Globo no Ar. E nessa noite anterior, a coisa ferveu, porque no Palácio do Catete estava reunido todo o ministério, os militares e aquela pressão, e o Getúlio lá na cabeceira da mesa, sendo pressionado para renunciar. A coisa estava realmente... Eu até cheguei mais cedo e tal, estavam todo mundo na expectativa. O que vai acontecer? Vão depor o homem, ele vai sair, ele vai entregar, vai ter um golpe. Enfim, a coisa estava assim, né? Estava terrível, o país parado esperando. A maior pressão para a queda do Getúlio, quem fazia era o Lacerda, era a grande voz denunciadora, vamos dizer assim, do escândalo, do mar de lama, aquela coisa. Aí o Lacerda estava, não sei se na casa dele, estava em algum lugar falando a noite inteira sem parar e desancando o governo, e desancando o Getúlio, enfim, derrubando mesmo, demolindo, que ele tinha uma voz, uma dicção, uma argumentação, uma inteligência sibilina, como se dizia naquele tempo. Ele derrubava mesmo, e derrubou. De repente, entrou na linha o nosso repórter gritando: para, tira o homem do ar, tira esse maluco do ar, manda parar, pelo amor de Deus, para. Aí eu corri lá, falei, para o quê, rapaz? Porque eu fui no controle, né? Tava o Wilton Lousa, que era o operador, me lembro. Eu falei, o que é? O que tá vendo, rapaz? O homem se matou, o homem se suicidou. Que homem, rapaz? O Getúlio. Peraí, cara, o que você está me dizendo? O presidente deu um tiro no peito, segundo está me falando. Mas tem certeza disso, rapaz? Isso não, eu tenho que dar uma edição. Ele disse, pode dar, porque está chegando o exército, estão cercando, já tem ambulância, médico, uma correria, todo mundo chorando, já está chegando gente aqui. Aí, pá, tiraram Lacerda, cortaram, entrou uma música lá e tal. E eu corri pro estúdio, falei, bota o prefixo. Quando ele foi abrir a porta do estúdio, já estava o prefixo, né? O Globo no Ar. Eu, atenção, atenção, informa o Globo no Ar, edição extraordinária. Acaba de se suicidar no Palácio do Catete o presidente Getúlio Vargas. Sua estreia na televisão foi no extinto canal do Rio de Janeiro, TV Rio. Na TV Rio, comandou o jornal Pereli, ao lado também do jornalista Herói Domingues. O jornal foi um grande sucesso e lá ficou por 13 anos, quando foi para a emissora que o consagrou, a TV Globo. Ingressou na Globo nos anos 70, foi chamado para a cobertura da Copa do Mundo do México. Logo após a Copa do México, Léo Batista recebeu uma missão: substituir o grande Cid Moreira na bancada do Jornal Nacional, durante uma edição do principal jornal do país.
Ele foi bastante elogiado, tanto que foi contratado em definitivo e começou a apresentar as edições de sábado do jornal. Daí em diante, inaugurou o Jornal Hoje em 1971, ao lado dos jornalistas Luiz Jatobá e Márcia Mendes. Também foi um dos criadores de um dos principais programas esportivos da TV, o Globo Esporte, em 1978. Participou do Globo Rural, narrou os gols do Fantástico, participou do Esporte Espetacular e, nas décadas de 80 e 90, ganhou um bloco de esportes no JN aos sábados. Às quartas, participava dos intervalos dos jogos de futebol, narrando os lances da rodada do campeonato. Aí o Ricardinho fez o lançamento para Muriqui, que pegou de prima, encobriu Vinícius, 1-1. Egídio lançou na área, Schwenk subiu e marcou mais um, 2-1. Também foi narrador das aventuras dos heróis da Marvel nos anos 80. Conhecida como a Ponte Gelada. E nos últimos confins do reino, encontramos uma árvore solitária na qual se acha prisioneiro Loki, o príncipe do mal. Senna bateu forte. No dia 1 de maio de 1994, morria um ídolo nacional, Ayrton Senna da Silva. Léo Batista, junto com Roberto Cabrini, noticiaram a morte de um mito. E atenção, atenção! O repórter Roberto Cabrini fala neste momento via telefônica diretamente do Hospital Maggiore de Bolonha. Cabrini. Neste momento, a médica Maria Tereza Fiandre comunica a todos os jornalistas aqui do Hospital Maggiore de Bolonha que Ayrton Senna da Silva está morto. Morreu Ayrton Senna da Silva, no comunicado oficial do Hospital Maggiore de Bolonha. Morreu Ayrton Senna da Silva. Até os últimos meses de vida, sempre fez o que mais amava, trabalhar com esporte. No dia 19 de janeiro de 2025, aos 92 anos, depois de ter sido internado por conta de um câncer no pâncreas, se foi a voz histórica. E atenção, atenção! O presidente Getúlio Vargas acaba de se suicidar no Palácio do Catete. Se foi a voz dos gols. Segundo tempo, o cruzamento agora é de Serginho. Denilson empata para o São Paulo, 1-1. Se foi a voz das Copas. As jogadas da Copa. Se foi a voz dos lances. Diego Macedo recuou, Marcelo se atrapalhou, Schwenk fez o terceiro dele e do Vitória, 3-2. Se foi Léo Batista. Eu ouvi uma frase de uma menina até, me surpreendeu, né? Ela disse uma frase que eu guardei, achei tão bonito e verdadeira. Eu gostaria de repetir, ela diz assim: só morre de verdade quem nunca mais é lembrado. Só morre de verdade quem nunca mais é lembrado.